Olá, tudo bem com vocês? Olha só, vamos lá de volta, seguindo aqui para a nossa aula de História. Olha lá, na nossa aula de História hoje nós vamos falar, sobre como foi a chegada, de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, nessas terras que já eram habitadas, pelos indígenas. Então, elas não foram descobertas. Descobrir alguma coisa é quando você chega primeiro, quando não é de ninguém e você toma posse. No caso, os portugueses, chegaram numa terra que já era habitada, então já tinha dono, Então, essa história de descobrimento não é real. A história do descobrimento é uma história mesmo. Por quê? Porque, na verdade, os indígenas já estavam aqui, então foi mais uma invasão, onde eles começaram a levar o pau-brasil do que qualquer outra história, vamos dizer assim, Então, aqui, tá falando do livro, A História Nossa, da página 25 a 27. Eu vou pedir a vocês que vá até a página 29, tá? Para vocês poderem achar todas as atividades, todas as respostas, tudo bem? Então, vamos lá. Portugueses em terras indígenas, Então, vamos lá. Após chegar a este território em 1500, um escrivão da frota de Cabral enviou uma carta ao rei de Portugal. Então, não era todo mundo que sabia ler e escrever, nos navios. A grande maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever. Mas tinha que ter alguém ali que soubesse, e esse era o escrivão. Ele era encarregado de escrever tudo o que se passava, fazer o diário de bordo, tá? E aí, o que diz aqui o escrivão, No caso aqui, o Pero Vaz de Caminha, tá? Ele era chamado de Caminha, o sobrenome, mas o nome completo era Pero Vaz de Caminha. Então, ele escreveu ao rei que estava em Portugal, sentado em seu trono, com a cabeça coroada e cetro em sua mão. A carta dizia assim: era uma quarta-feira, 22 de abril, nós vimos um monte muito alto e muito redondo. Então, eles estavam em alto mar e avistaram terra, O que eles avistaram? Um monte, Avistamos homens pardos, morenos, traziam arcos nas mãos, a flecha, arco e flecha, e setas, e alguns enfeites. Então, os cocares, os rostos, pintados, os corpos pintados, utilizavam lá, faziam os colares, então alguns enfeites, Olhavam aqueles índios, não compreendendo sua língua, nem seu modo de viver, e fizeram pouca força para os entender. Então, quando aqui chegaram os portugueses, eles não estavam interessados em manter um contato, vamos dizer assim, em fazer amizade com os indígenas. Na verdade, eles estavam interessados no território, na riqueza, E aí eles observam, olha só, os índios daquela praia foram chamados tupis, tá bom? Então, eles estavam no litoral. Comiam peixes do mar, frutos de algumas árvores e carne da caça que conseguiam flechar. Então, eles não tinham essa ideia que nós temos hoje de ficar guardando material, guardando comida. Não. Eles buscavam na hora, na necessidade, Por isso, até a gente não pode falar, a maioria deles não depredava a natureza, Pero Vaz de Caminha, então, nós falamos que foi um escrivão, da frota de Cabral. Ele narra o descobrimento, entre aspas, do Brasil, a chegada dos portugueses ao Brasil. E aqui fala que eles não tinham interesse mesmo em manter um contato, vamos dizer assim, uma amizade com os indígenas. Na verdade, eles estavam interessados nas riquezas do país. Os Tupi-Guarani, como foram chamados os povos que viviam no litoral do Brasil. Os Tupi-Guaranis eram vários povos, Então, todos aqueles que tinham mais ou menos os mesmos hábitos, eles chamaram de Tupi-Guarani. Mas entre eles tinham separações. Tinha a tribo dos Carijós, os Tupiniquins, os Potiguar, Os Tupi-Guarani, eles falavam uma língua semelhante e tinham costumes parecidos. Por isso que todos eles eram chamados de Tupi-Guaranis. E apesar disso, muitos povos eram rivais. Então, uma tribo, ela era rival da outra, tá? E frequentemente guerreavam entre si. Vale dizer aqui que nessa época algumas tribos eram canibais, ou seja, eles comiam carne de pessoas. O que isso significa?
Não que eles fossem ruins, não, fazia parte da cultura deles, né? Quando eles guerreavam com o povo, vamos dizer assim, guerreavam entre si, muitas vezes eles comiam a carne, né, de outros guerreiros, acreditando que a força do outro guerreiro que tinha morrido ia passar para eles, tá? Então era por isso que eles eram canibais, tá certo? Mas não eram todas as tribos também não, tá bem? Eles costumavam morar em aldeias, olha lá, geralmente compostas, né, de 5, 4 casas, 7 casas, cobertas de palha, agrupadas em torno de um pátio central. Olha aqui o pátio e aqui as casas. As casas eram grandes e abrigavam cerca de 50 pessoas. Já imaginou você morar com 50 pessoas numa casa? A aldeia tinha um chefe, né, que era muito respeitado, né, o cacique. E o cacique, apesar de ser o mais velho e ser muito respeitado, ele não tinha regalia, ele vivia como todo mundo lá, né? Mas ele era muito respeitado porque ele já tinha vivido muito tempo, né? E tinha muita experiência de vida, tá? Então, os mais novos obedeciam, tinham um grande respeito por eles. Os assuntos eram resolvidos entre eles em assembleia, em reuniões, ninguém decidia nada sozinho, né? Eles caçavam, pescavam e coletavam os frutos, praticando uma pequena agricultura, tá? Uma pequena agricultura, tá certo? E quando eles chegavam no lugar, utilizavam tudo lá, né? E aí os recursos se tornavam escassos, eles mudavam para um outro local e constituíam uma nova aldeia. Então eles eram nômades, se a gente for prestar atenção, né? Ah, tia, mas você falou que eles faziam as casas. Sim, mas as casas também eram casas simples. Então, muitas vezes eles abandonavam aquelas casas, né? Que eram feitas com material da própria natureza e construíam outro local, tá bom? Não tinha preocupação de acumular riquezas, foi o que eu falei para vocês, não era igual a gente, né? E o que produziam geralmente era dividido entre todos os membros da comunidade. Então, eles não ficavam guardando os alimentos, eles dividiam entre eles e utilizavam da natureza somente aquilo que era necessário. Convém dizer também que os indígenas eles eram politeístas. O que isso significa? Eles acreditavam em vários deuses, tá? E foi um estranhamento dos portugueses quando chegaram, porque os portugueses eles eram extremamente católicos, né? E eles tentaram, quando chegaram aqui, eles tentaram impor a religião católica para os indígenas, tá? Que eram até então politeístas, acreditavam em vários deuses, né? No sol, na chuva, na lua, certo? Após chegarem ao território indígena, começaram a procurar riquezas como ouro, prata, pedras preciosas e também as especiarias. Lembra que a gente falou da aula passada? Do cravo, da canela, da noz moscada, que era utilizado como remédio, né? Na conservação dos alimentos. Então, eles procuravam por isso. Mas eles não encontraram essas riquezas aqui, né? O que eles observaram foi uma árvore que despertou interesse, que era o pau-brasil, tá certo? Essa árvore tinha uma madeira vermelha e era utilizado na produção de um corante para atingir tecidos, que era muito valorizada na Europa. Além de fazer esse corante, o pau-brasil também era muito utilizado para fazer móveis e construir barcos, tá? Então, o que aconteceu? Eles começaram a desmatar, a gente já viu isso também, né? Desmatar a floresta tropical, né? A Mata Atlântica, né? Com o corte do pau-brasil, tá? Para explorar o pau-brasil, os portugueses estabeleceram um sistema de trocas com os povos indígenas chamado escambo. O que é uma troca? Por exemplo, eu trabalho em troca de um dinheiro no final do mês. Não é isso que a gente faz? Por quê? Porque com esse dinheiro eu vou comprar as coisas que eu preciso para poder sobreviver. Naquela época, não adiantava trocar com os indígenas o dinheiro deles, né, as moedas de ouro e prata, na época. Por quê? Porque os indígenas não tinham interesse nisso, né? O que chamava a atenção dos indígenas nessa época eram as vestimentas, eram as coisas diferentes que os portugueses tinham. Então, o que os portugueses fizeram? Eles começaram a fazer um sistema de troca sem dinheiro. Os indígenas cortavam, levavam para o Brasil até umas casas, né, chamadas de feitorias, né, onde elas seriam ali depositadas e armazenadas até que a embarcação as levasse. E em troca desse trabalho indígena, olha os indígenas aqui, ó, trabalhando, cortando pau-brasil, levando as toras.
Em troca desse trabalho, os portugueses davam bugigangas. O que seriam essas bugigangas? Coisinhas que os indígenas não tinham e que para eles era interessante, que eles gostavam de ver porque era novidade, né? Então, eles trocavam por tecidos, por espelhos, por pentes, ferramentas de metal, machados, facões, tá? Isso tudo. Então, era o escambo, era uma troca, né, entre os portugueses e os indígenas, né, entre o trabalho indígena, para que eles pudessem fazer todo esse trabalho, né, e eles recebiam em troca essas bugigangas, que eram os espelhos, né, chapéus, muitas vezes, né, então coisas diferentes que para os portugueses não tinham valor, mas para os indígenas sim. Por quê? Porque eles não conheciam naquela época. Gente, esse entalhe de madeira foi feito em 1530, tá? Representando a derrubada de árvores de pau-brasil pelos indígenas, tá certo? Então, a gente vê que realmente aconteceu, né? Porque isso aqui é uma fonte histórica, né? Naquela época não tinha foto, né? Essas ferramentas de metal começaram a ser muito valorizadas pelos povos indígenas, pois eles estavam acostumados a utilizar instrumentos feitos de pedra e madeira, muito mais pesados, né, gente? Para conseguir as ferramentas, os indígenas procuravam os portugueses e se esforçavam para atrair a sua atenção. Aí diz que os próprios indígenas procuravam os portugueses, né, para que eles pudessem ganhar essas coisas, né? Então, ó, eles preparavam depósitos de histórias de pau-brasil, próximos aos ancoradouros, né, próximo ali ao litoral, acendiam fogueiras nas praias para chamar a atenção dos navios, né, nadavam até os portugueses, né, para perguntar se eles queriam as madeiras, tudo isso porque eles queriam receber aquelas bugigangas, né? Bom, gente, durante 30 anos os portugueses exploraram o pau-brasil praticando escambo. Então, eles vinham, os indígenas trocavam com eles as madeiras, o pau-brasil, né? E por trocas, né, dessas bugigangas, né? E aí, depois de 30 anos, como Portugal começou a fazer muito sucesso lá, né, na Europa, com esses produtos brasileiros, com as toras do pau-brasil, com essa tinta, né? Os franceses começaram também a crescer os olhos e querer explorar a costa brasileira, levando o pau-brasil. E eles fizeram várias tentativas. E aí, o que aconteceu? Portugal começou a perceber isso. Então, quando os franceses chegavam, os portugueses mandavam frotas, né, barcos e navios para combater, né, e destruir as feitorias dos franceses, tá? E aí o que aconteceu? Portugal viu que não estava dando conta, porque a costa brasileira é muito grande, né? E aí eles que nunca tinham se interessado em ficar no Brasil, né, tava só explorando e voltava, eles viram que era necessário fazer alguma coisa para colonizar, para garantir as terras, né? E aí é que vai iniciar a colonização. E quando eles, né, colonizam o Brasil passa a ser uma terra pertencente a Portugal. Não porque os indígenas quiseram, não. Começou a ser uma terra de exploração, né, dos portugueses. Aí Portugal começa a mandar no Brasil, retirar tudo que é do Brasil e levar para eles, e vender as coisas deles a preços altíssimos a quem aqui ficasse, né? Então foi uma exploração mesmo, tá? Então a colonização é isso. A primeira expedição colonizadora enviada para cá foi comandada por Martim Afonso de Souza em 1532. Ele fundou a primeira vila brasileira, que foi a de São Vicente. Então aqui, né, hoje é um parque nesse local. Portão de entrada do Parque Cultural da Vila de São Vicente, né? Aqui a gente busca e descobre coisas da época, né? E devido à grande extensão, né? O que aconteceu? O Brasil é extenso, muito extenso na parte litorânea. E aí não estava dando conta de proteger. Então, para garantir as posses dessas terras, foi preciso povoar e fazer produzir, né? Então, o que aconteceu? Ele dividiu, né, as terras do Brasil, a parte que cabia a Portugal até então, lembra do Tratado de Tordesilhas?
entre Portugal e Espanha, Portugal do lado leste e a Espanha do lado oeste. Então ele dividiu ali em 15 capitanias, 15 grandes lotes, tá? E entregou a nobres, ricos, comerciantes. E os donos dessas faixas de terra eram chamados de donatários, tá? Os donos eram os donatários. E o que os donatários tinham que fazer? Eles tinham que proteger aquela região que coube a ele, né? A eles, e tinha que fazer aquela terra produzir, tá certo? E aí a gente vê aqui, ó, tá vendo essas linhas, né? Separando ali, dividindo em 15 capitanias, tá? Os donatários tinham grande poder na colônia, podiam doar sesmarias. O que eram as sesmarias? Era um lote dentro do lote que ele recebeu, né? Então, por exemplo, é como se eles tivessem um lote grande, né, a capitania, e decidisse fazer um loteamento ali. Só que nesse loteamento, as pessoas que estavam ali também tinham que fazer aquelas terras produzir, tá? Mas os donatários, eles tinham obrigações, né? Tinham que defender as terras, né? Cultivar os canaviais na época da cana-de-açúcar, construir os engenhos. Então, não era nada fácil para eles, tá certo? Vamos, então, voltar aqui na nossa explicação. Quem era o escrivão da frota de Cabral, né? Que escreveu a carta, essa carta aqui? Então, foi o próprio Pedro Álvares Cabral? Foi o Pero Vaz de Caminha? Ou foi o Pedro Vaz de Cabral? A gente já falou no texto, né? Onde viviam os povos indígenas, a gente também já comentou. Será que no litoral, nas praias brasileiras, no interior do Brasil, né? Ou em Minas Gerais? De acordo com a história, aprendemos que os indígenas eram politeístas. O que é isso? Para explorar o pau-brasil, os portugueses estabeleceram um sistema de trocas com os povos indígenas que não envolvia dinheiro. Como que era chamado esse sistema de trocas? Depois que chegaram ao território indígena, os portugueses começaram a procurar riquezas, mas não encontraram, né, as especiarias, o ouro, prata. E aí o que eles encontraram aqui? Eles encontraram uma árvore. Que árvore era essa? Né, que retirava-se uma tinta, ficou muito famosa na Europa, e a França cresceu os olhos também. Para que eles utilizavam o pau-brasil lá na Europa? Como chamavam os depósitos, né, onde os indígenas guardavam as toras de pau-brasil, né? Essa exploração, né, do pau-brasil durou 30 anos. Imaginou o tanto de pau-brasil, gente, que foi levado? E o que os indígenas faziam a mão de obra, né, a parte pior do serviço, e o que eles recebiam em troca? Que bugigangas eram aquelas? Qual país que, juntamente com Portugal, né, resolveu também colonizar, invadir o Brasil em busca do pau-brasil? Depois, o que o governo português fez para garantir a posse das terras? Quem fundou a primeira vila brasileira? Então, a coroa portuguesa viu que os franceses estavam tentando dominar também, né, roubar o pau-brasil, como eles, vamos dizer assim, e que eles decidiram fazer, então, né, para ficar mais fácil, já que eles não davam conta de proteger todo o litoral brasileiro. Tá certo? Então, essa é a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido, tá? Não é difícil, mas leiam os textos, tá bom? Prestem bastante atenção e façam com cuidado. Lembra, conhecimento é importante pra gente. O conhecimento que a gente tem, ninguém tira, tá bom? É o que mais vale. Um super beijo pra vocês e um ótimo final de semana.